Irmãos, tudo bem? Bom saber que o Senhor está conosco, porque Ele cumpre a sua promessa de que onde tivesse 2 ou 3 em seu nome, Ele estaria. E é só por isso que eu estou aqui. E quero crer que também é só por isso que você está aqui. Não por causa de ninguém, mas porque o Senhor tem um encontro conosco. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao verso 8. Mantenha a sua Bíblia aberta após isso. Se você quiser pegar uma caneta, vale a pena, porque a nossa memória é pequena. 1 Pedro 2, 4 diz assim. Encontraram? Estão vendo umas Bíblias aí? O índice sempre ajuda quando alguma carta ou algum livro não é encontrado. Pedro, Pedro, João, 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 Judas, Apocalipse. Começa de ré aqui. Vamos lá? 2, 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Está dando uma microfonia, abaixa o retorno, por gentileza. Vamos orar mais uma vez. Paizinho, obrigado pela tua palavra, que é verdade. Vem agora, Senhor, e abre os nossos corações, mentes e ouvidos e fala conosco à medida do teu querer e do teu efetuar, para a tua glória e para a nossa edificação como filhos e filhas que somos. Assim oramos e dedicamos também esse tempo a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, sempre que eu levo grupos para Israel, eu costumo mostrar para as pessoas as diferenças que se encontram nas pedras do que prevaleceu, do que permaneceu com o passar dos anos, aquelas que foram destruídas, porque basta ler a Bíblia e ver quantas guerras aconteceram, e depois quantas guerras a história também fez com que sucedesse em Israel, para você ter noção que muito daquilo que você vê lá hoje é resultado de reconstrução, e essa reconstrução às vezes é firmada no mesmo alicerce que há mais de 2000 anos atrás foi feito pela primeira vez. Entretanto, se você não sabe das diferenças das pedras, você olha para aquilo lá e acha que está de frente de um mesmo monumento que estava, por exemplo, na época que Jesus estava ali no templo. E não é assim. Você pode, por exemplo, ir numa sinagoga em Cafarnaum e ver algumas estruturas. E se você de novo não conhece sobre as pedras, você não repara a diferença. Você pode olhar para o muro das lamentações, e se você não conhecer sobre as diferenças das pedras, achar que tudo aquilo é igualzinho e que segue, que é o mesmo muro. Inclusive eu já ouvi muita gente dizer isso, o que não é.
E pensando nessas pedras que a arqueologia nos mostra hoje, bendito seja Deus, por conhecer essas diferenças, os tamanhos, os formatos, que hoje podemos definir o que é do mundo antigo, o que foi reconstruído em alguma época da história. E nessa noite, pensando nessas diferenças de pedras, eu gostaria de definir essas duas categorias, ou esses dois status, juntamente com você, para reconhecer como objetivo dessa noite a que grupo nós pertencemos. Se nós somos, e eis o título, se nós somos pedras mortas, ou se nós somos pedras vivas. E o contexto dessa carta é óbvio que é o contexto onde o apóstolo Pedro, uma das grandes colunas do início do evangelho, do início da igreja primitiva, que escreve para algumas regiões do que chamamos de Ásia Menor, ou que nos dias de hoje chamaríamos de Turquia. E ele escreve essas cartas para estrangeiros ou para peregrinos, nas suas palavras, mas peregrinos que eram eleitos de Deus. Acredita-se na dispersão, acredita-se no início da perseguição que fez com que os servos de Deus tivessem que fugir das suas localizações, das suas casas e partir para um outro lugar. E a Ásia Menor foi um desses destinos. Pedro, sabendo disso, escreve essas cartas, e as cartas de Pedro, se você quiser uma definição simples do conteúdo dela, ela pincela, ela dá como pinceladas sobre algumas doutrinas básicas para que o cristianismo vivido num cenário hostil ou de fuga, pudesse as pessoas assimilar aquelas doutrinas básicas para enfrentar esse cenário. Cenário esse que começa com a solidão, porque tiveram que ir embora de casa. Cenário esse que é o cenário da diferença, porque a Ásia Menor não é igual a Jerusalém. Cenário esse de gente que está começando a reestruturar a vida. E Pedro então escreve sobre essas doutrinas básicas, ora instruindo, ora incentivando, ora exortando e ora colocando aquilo que Deus fez e faz pelo seu povo bem latente, para que todos entendessem que mesmo num cenário de perseguição, presta atenção nisso, mesmo num cenário de perseguição, o status que Deus colocou sobre os seus eleitos era maior do que o status de quem é perseguido. Porque perseguido, você pode sentir, cara, todo mundo está contra mim, então eu não tenho status nenhum. E Pedro estava tentando mostrar que não, o status de vocês, eleitos, estrangeiros, está além do status do império que persegue aqueles que acreditaram no Cristo. E nesse texto que lemos, Pedro faz uso dessa figura das pedras. E ele começa dizendo no verso 4: à medida que os primeiros leitores da epístola e todos os outros leitores, à medida que nós, seguidores de Cristo, nos aproximamos da pedra viva, essa pedra que foi rejeitada desde o início, essa pedra que não receberam de braços abertos, como sabemos pela história. Quando nós nos aproximamos, quando os primeiros leitores se aproximassem dessa pedra, eles se tornariam, assim como nós podemos nos tornar, se já não nos tornamos, pedras vivas. Pedro começa deixando claro o seguinte: a pedra viva, a fonte, é Ele, é Cristo. Mas se eu e você, assim como os leitores da carta, quando chegamos perto, quando damos os passos em direção a Ele, nós nos tornamos também essas pedras vivas. Se Ele fala sobre pedras vivas e não fala sobre pedras mortas, é óbvio que Ele está simplesmente enfatizando aquilo que devemos ser e não quer nem tocar no assunto daquilo que não é. Porque para Pedro não cabe nessa equação o pedra morta. Me faz lembrar aquela teoria, porque se trata de assunto confidencial, mas de que os agentes do FBI,
eles nunca estudam notas falsas para identificar o que é uma nota verdadeira. Na sua manipulação do dólar, eles estudam e percebem como é um dólar real. Porque o falso vai saltar à vista por conhecer bem o real. Parece que Pedro está fazendo isso. Ele não quer tocar na pedra morta, ele só está dizendo que quando nós nos aproximamos de Cristo, nós nos tornamos pedras vivas. E aí ele prossegue que essa pedra viva, ou que essa transição de Cristo para a minha vida, de Cristo para a sua vida, essa qualidade que nós ganhamos, ela tem uma função. E a função é de que nós, como pedras vivas, possamos edificar uma casa espiritual, nos aproximando dele, sendo renovado a partir da presença dele e a partir do processo de imitação que eu faço a ele, de modo que eu ganho, de modo que eu possa ganhar mais dele, e ganhando mais dele, eu sou vivificado pelo seu poder e me torno essa pedra viva. E essa pedra viva, ela tem no mínimo duas conjecturas diferentes. A primeira é aquilo que sou eu, abrigo, templo do Espírito Santo, a pedra que é o André, mas que dentro dessa pedra habita o Senhor, certo? Nós acreditamos nisso, nós somos templos do Espírito de Deus. Quando você disse, eu quero o Senhor fez morada em você, fez morada em mim. Então essa pedra, que é única, que ela tem a minha impressão digital, e que ela comporta, que o Espírito de Deus está contido nela, ela tem uma função individualizada. E essa função individualizada é, eu sou igreja de Cristo, mesmo quando estou sozinho. Eu posso estar isolado, você pode estar isolado, você que tem o Senhor é a igreja de Cristo. Mas quando você está sozinho, você está lá, está contido em você o poder, o Espírito, você é uma pedra viva, mas uma pedra isolada. Esse é o primeiro estágio. E se esse templo for puro, se esse templo busca nessa aproximação do Senhor santidade, se esse templo imita e se chega perto cada vez mais de Cristo, ele fica mais adornado. Ele recebe a presença santa, e a presença santa, ouve isso, transborda. Agora, também essa pedra que faz parte de uma espiritualidade, quando ela se junta ao outro, ela edifica, ela forma uma parede mais forte, uma estrutura mais forte, e é isso que ele chama dessa casa espiritual também. De modo que casa espiritual é tanto a minha individualidade que contém dentro de mim o Espírito, e a minha individualidade junto com você, e aí edificamos o templo. A minha pedra com a Rebeca, eu e ela junto, aí também nós falamos, também somos igreja. Por isso que dizemos, somos corpo de Cristo, somos parcela, somos unidos. Esse é o primeiro ponto que você tem que definir na sua mente. Pedro está dizendo coisas muito profundas. Ele está dizendo, se nós somos edificados casa espiritual, a casa espiritual não é só da individualidade, mas é também. A casa espiritual é quando eu e você nos unimos e nos formamos igreja, da mesma forma que é quando eu estou sozinho, isolado, sendo templo do Espírito Santo. E ele fala que isso deve acontecer para que nós sejamos sacerdócio santo. Que nós possamos ser gente que ministra, gente que representa. O que um sacerdote faz? Ele exorta, ele ensina, ele mostra o caminho, ele vai diante de Deus e vai diante do povo. Eu gosto de uma palavra que tem muito a ver com o sacerdócio, que é empregada por Paulo quando usa o termo de embaixador, que funciona com uma similaridade muito grande, porque o embaixador é alguém que representa, um sacerdote também é alguém que representa.
Pedro diz: olha, vocês então são edificados a casa espiritual por serem pedra viva, vocês se tornam então um sacerdócio santo, e como sacerdote santo, você ministra. E de novo tem um breakdown aí. Porque quando você ministra? Quando que um sacerdote ministra? Me responda. Agora trazendo essa realidade para a sua vida. Ministra então se você tiver uma oportunidade na igreja e falar: hoje eu pedi para o pastor para dar uma palavra, eu vou lá ministrar para a igreja. Não e sim. Sim, porque também é uma ministração, mas não somente. Eu e você ministramos também em diferentes níveis. Eu ministro como sacerdote sozinho. Um ser sozinho no espaço, andando com Cristo, tendo as decisões, sabendo que Cristo me enxerga em todos os momentos. Eu sou um sacerdote quando ninguém está vendo que a minha decisão é a certa, eu tomo a decisão certa, para ninguém ver, porque eu tenho temor de Cristo, porque eu permaneço de pé na presença dele, dizendo: eu não tenho com que me envergonhar, Senhor. Sim, eu sou pecador, Senhor, mas eu não estou fazendo nada consciente que é errado e falando: vou fazer e vou continuar errado, ou vou me esconder, ou vou justificar o meu erro. Não, um sacerdote começa também no nível da individualidade. Porque se ele não é sacerdote sem ninguém do lado, ele jamais vai ser sacerdote na frente. Se ele não é sacerdote quando ninguém enxerga a sua conduta, ele nunca vai ser um sacerdote, por segunda palavra, santo, com um coletivo. Vai ser o quê? Um falso. Um lobo com pele de cordeiro. Então, sacerdote santo, ou sacerdócio santo, significa que na minha individualidade eu sei que não sou nada, mas sei também o que sou. Eu sei que ando com o Senhor e sei que Ele está comigo. E quando erro, eu não corro para Ele, me acerto com Ele, porque eu tenho um compromisso de ser separado. E essa é a primeira definição de santidade. Depois da individualidade, eu tenho também um sacerdócio que eu exerço. E aqui, cada um tem um perfil. Na minha casa. Na minha casa. Um dos versos que eu mais amo na Bíblia é o bendito Josué, quando ele acaba a conquista e diz: eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu amo esse texto. Esse texto virou verdade na minha vida um dia depois de ter entrado num centro de macumba dos pesados, daqueles, do famoso terreiro. Sabe, terreiro mesmo, aquele nojento, aquela terra. E tinha o preto velho, o caboclo, não sei, tinha todos lá dentro. Eu entrei com um maluco, um missionário americano. Eu tinha ido ajudar um orfanato e depois nós voltamos a pé no meio de um lugar, uma boca assim, morro e morro e morro. E chegou no final desse passeio, a gente viu ali uma estatuazinha, ele ficou curioso. Falou: o que é aquilo? Eu falei, não falava inglês na época, irmãos. No, dark. Capeta, fez assim, fez tudo pro cara. Ele: não, nós vamos. Eu estava naquela fase que entendia muito de inglês, mas não falava absolutamente nada. E eu não me esqueço que quando a gente entrou, ele entrou lá no terreiro morrendo de medo. Meu Deus, e agora? Você já no caminho já fui pedindo perdão pelos pecados, né? Perdoa, Senhor, ontem aconteceu isso, perdão, porque se o diabo pintar, antes de ele me acusar aqui, eu já vou pedindo perdão. Cabeça do menino. E depois de sair daquele terreiro, ele olhou para mim bem sério e falou assim: cara, você é um servo de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está em nós. Nós não tememos nada. Daquele dia em diante eu nunca mais temi nada. E como eu já falei para vocês, eu fiquei até o extremo do outro lado. Que aí parece que eu ganhei como missão dessa época ir zoar macumba nas encruzilhadas. Porque eu falava, tentar mostrar aos meus amigos: meu Deus é mais poderoso que isso. E no final desse encontro ele me deu um imã para pôr na geladeira, escrito: as for me and my house we will serve the Lord. E aquilo nunca mais saiu do meu coração. Sacerdócio começa então também depois de passar pela individualidade que decide por Cristo, na manifestação familiar, porque quem vive com você sabe quem você é. Quem vive com você e acorda com você e sente os seus gases, os seus bafos, as suas alegrias, as suas tristezas, sabe quando você
está andando bem quando você está andando mal. De modo que quando o sacerdócio é presenciado em casa, você realmente tem um ponto a seu favor. Porque quando ele não acontece em casa, é a primeira manifestação que não ouse tentar manifestar no coletivo, porque o sinal vermelho já está tocando. Repito, o sacerdócio santo começa na individualidade, sozinho, isolado, onde ninguém vê. O segundo nível do sacerdote é para aquele que está no seu lar, na sua casa, seja seu irmão, sua esposa, seu marido, seus filhos. Como aquela ilustração daquela criança que chegou o papai pastor, e falou para ele: pai, vamos morar na igreja, vamos morar na igreja. Você está louco, menino, que morar na igreja, a nossa casa é boa. Mas é porque na igreja você é tão bonzinho. Lá em casa você vira o capeta. Sacerdote na individualidade, sacerdote em casa. E aí vem o sacerdote no coletivo. Aí vem aquele que pode chegar no púlpito, aquele que, segundo também Pedro, se torna padrão dos fiéis. Aquele que tem um estándar maior. Aquele que não está com todo mundo, não está. Por quê? Porque Deus, infelizmente, chama alguns para fazer isso, e não é brincadeira. Felizmente que eu digo, porque a conta é bem alta. E antes que você ache que, olha, então quer dizer que o pastor está numa categoria maior. Não, a bronca é maior para mim, porque um dia eu vou ter que dar conta da sua vida para ele. Isso já me coloca numa situação de perigo, muito maior do que a tua. Agora então, para estar nesse coletivo, eu preciso primeiro ser individual. Eu preciso ser pedra viva. De pedra viva eu ando com a presença santa em mim. Quando eu me uno com você, eu edifico casa espiritual. Eu sou sacerdote sozinho, quando ninguém me vê, dentro da minha casa e também no coletivo. E Pedro conclui dizendo que isso deve acontecer para que possamos oferecer sacrifícios espirituais. Ele é bem criterioso. Sacrifícios espirituais e aceitáveis. E aí você tem que, de primeira coisa, quando você lê essa frasezinha, sacrifícios espirituais aceitáveis, você se perguntar qual que era a visão de sacrifício. E sacrifício no Antigo Testamento, todos sabemos que era derramamento de sangue, ou que era uma oferta que não era, como costumamos dizer, voluntária, porque se ela não fosse dada, você não teria o perdão, de modo que não era voluntária. Você ia querer ficar com pecado, para sua cabeça rolar? Não, então você, involuntariamente, eu tenho que dar um jeito nisso. Eu tenho que me acertar com Deus. E no dia do perdão, no Yom Kippur, eu teria que ter mais atenção ainda, porque eu não poderia virar o ano sem aqueles pecadinhos que ficaram pendentes durante os meses que passaram. Então esses sacrifícios do Antigo Testamento é derramar de sangue, é involuntário, demanda um dar, um comprar, um integrar, um assassinato, um animal, matar, o fogo nele, derramamento de sangue, um churrasco. Agora no Novo Testamento se transforma em obediência voluntária, o coro comendo e você sorrindo e dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força. No Novo Testamento significa, olha assim, por meio de Jesus, eu pego a cruz e sigo. Sacrifício no Novo Testamento é carregar cruz, que é pesado. Sim, o Senhor faz o jugo ficar leve. Em algumas áreas que nós não podemos suportar e nas que a gente pode, Ele fala: carrega um pouquinho para você entender. E tolo é quem não entende isso. Sacrifícios no Novo Testamento sim é ir atrás dele. É ser humilhado e falar: humilha mais. É ser perseguido e falar: nada vai mudar. É ver toda a massa agindo numa direção e você falar: eu estou na contramão desse sistema errado. Mas todo mundo faz assim, mas eu faço assado. Sacrifício espiritual aceitável, na linguagem de Pedro, é imitar o Mestre em todos os minutos da vida. E essa casa espiritual, que é formada então por sacerdotes santos, que oferecem sacrifícios espirituais, eles devem ser alicerçados naquilo que então Pedro traz mais um conceito.
todo esse mecanismo tem que ser alicerçado na pedra que edifica e que dá a orientação e a sustentação, que é a pedra angular. De novo, no mundo antigo, toda construção tinha uma pedra que tinha um papel fundamental. Se essa pedra fosse removida, a estrutura poderia cair. Se essa pedra fosse removida, a direção ou ângulo do prédio poderia ser corrompido. Como aconteceu lá no nosso Rio de Janeiro, quando começaram a fazer janelas a mais nos prédios e os prédios desabaram. A pedra angular é a pedra que dá, ouve isso de novo, direção, ângulo, sustentação. Essa pedra que simboliza Jesus é quem determina tudo isso para a gente. Porque senão, se eu achar que eu já sou pedra viva e não preciso mais da conexão com a pedra angular, daquilo que segura toda a base, eu viro uma pedra morta, muito rapidamente. Essa pedra, Pedro diz que todos aqueles que confiam nela jamais será envergonhado. Pedra angular que, se também não for crida, se também não for tida, dado devido respeito e temor a ela, o resultado, Pedro nos afirma que é o tropeço, que é a queda. Pois segundo Pedro, ela é a única referência, ela é a única sustentação, ela é a única edificação. Irmãos, para concluir, a pedra viva, sim, ela é Cristo. E a pedra viva perdoa, a pedra viva redime, a pedra viva edifica, a pedra viva não espalha. A pedra viva está, como Davi aqui falou no início, ela está olhando, visando comunhão. É aquela mesma pedra que um dia olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria ter você debaixo das minhas asas, como uma galinha. Ali pega os seus pintinhos e os aquece e os guarda. Essa pedra viva, ela quer nos manter juntos para edificarmos a casa espiritual quando unidos. E para continuarmos como templos ambulantes quando estamos na nossa vida, na nossa rotina. A pergunta então que eu gostaria de deixar para nós essa noite é: que tipo de pedra nós temos sido? Que tipo de pedra nós temos manifestado? Nós temos sido essa pedra viva, como Cristo é, ou temos sido uma pedra morta? Você e eu, será que nós temos sido na individualidade uma pedra que contribui para o reino, quando ninguém vê, mas que Deus olha e fala: vistes meu servo Adonis, olha que bênção? Será que nós temos sido essas pedras que contribuímos para o crescimento também quando vem no nível da família, no nível do relacionamento em casa? Ou uma pedra oca, ela não sustenta nada, ela não aguenta nada, ela não tem alicerce nenhum. Se ela precisar ser arrimo para qualquer coisa, vai desabar. No coletivo, eu também quero perguntar: tem sido a sua vida, a sua pedra, somada à minha, na edificação da casa espiritual? Ela tem sido um alicerce que a gente pode se unir, se tornar mais forte? Ou ela tem sido simplesmente os anseios da individualidade, com as vontades, com a agenda própria, que não pensa em edificar, mas pensa em diluir? Se a pedra não está viva, irmãos e irmãs, eu queria te dizer com muita tranquilidade esta noite, como Pedro disse para os forasteiros da dispersão: à medida que nos aproximarmos de Cristo, à medida que nos chegarmos perto dessa pedra viva, eu e você podemos ser vivificados por Ele. À medida que isso acontecer, o sacerdócio vai também acontecer. E à medida que o sacerdócio acontecer, você e eu ofereceremos mais e mais sacrifícios espirituais aceitáveis. O mesmo Deus que tira o coração de pedra e coloca um de carne é o mesmo Deus que quer fazer da sua pedra morta
uma pedra viva, para que possamos edificar a casa espiritual de Deus e a casa espiritual das nossas vidas. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor, que aqui está e que tudo vê e tudo ouve. Grande Deus, a Tua palavra é a verdade. Na Tua palavra não há como nós tentarmos encontrar uma saída, um atalho, um esconderijo, para não nos colocar debaixo da Sua autoridade. Mas a Tua palavra nos coloca em dois estágios, Senhor. O primeiro de consciência e o segundo de esperança. E é baseado nisso, na consciência e na esperança, que eu quero te suplicar essa noite, que o Senhor aniquile, destrua toda pedra morta que possa haver aqui no nosso meio. Que o Senhor possa destruir, a começar em mim, tudo aquilo que não sustenta, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que provoca diluição. Que o Senhor destrua e que o Senhor nos dê, na aproximação do Teu Filho Jesus, a condição de também sermos pedras vivas, como o apóstolo Pedro escreveu. Em nome de Jesus eu quero também te suplicar, Senhor, que Tu nos ajudes, como consequência disso, a nos tornarmos um povo cada vez mais sacerdotal. Pai, restaura esta noite o sacerdócio em cada indivíduo, naquilo que ninguém vê, nas atitudes da solidão, no solitário, no anonimato. Restaura ali os sacerdotes santos, as sacerdotisas santas e separadas do Deus vivo. E depois restaura, Senhor, também nas nossas famílias, nas nossas casas. Pai, eu te suplico que ninguém aqui tenha um lar destruído por simplesmente não viver o sacerdócio santo. Em nome de Jesus, mostra agora em cada mente o caminho da aproximação de Cristo, que divide o status de pedra viva e transfere essa vivificação para nós. Em nome de Jesus eu também te suplico, grande Deus, que possamos viver essa vida de sacrifícios espirituais aceitáveis e não abomináveis. Que possamos oferecer a Ti um perfume gostoso, que demonstre que estamos vivendo em obediência. Também eu te suplico, Deus, que uma vez resolvido, restaurado, vivificados pelo Teu poder, que nós possamos manter a consciência de que o Senhor é a pedra angular, de que o Senhor é a sustentação, de modo que todos os dias, todos os minutos, em todas as nuances, em todas as decisões, a pedra angular possa dar o ângulo certo, a direção correta e a edificação concreta, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pai, ajuda-nos também a aquecermos uns aos outros na união, no coletivo das pedras, que possamos edificar mais e mais uma igreja. E agora eu falo especificamente para a gente, Senhor, uma igreja viva, verdadeira, que seja encontrada por Ti sem mancha e nem ruga, para a glória de Deus Pai. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Faz tudo isso virar mais e mais verdade nos nossos corações, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço quem está do seu lado, diga: seja pedra viva, seja a pedra viva do Senhor, pedra viva que edifica, que não destrói, pedra viva para a glória dele. Pode se sentar depois. Bendito o Senhor, bendito o Senhor.